Decidiram te contratar. E agora? Você terminou ali a última entrevista, o recrutador sorriu, ele agradeceu a tua participação e ele disse: "Agora a gente vai alinhar internamente e te retornaremos em breve". Nisso vai passando um dia, 2 dias, 3 dias e na tua cabeça começa a criar histórias, do tipo: "Será que eu fui eliminado? Será que escolheram outra pessoa?". Mas existe uma realidade que poucos candidatos conhecem. Em muitas empresas, a última entrevista não é o fim do processo. É justamente aí que começam as conversas que vão definir se você realmente vai receber uma proposta. Eu vou te mostrar hoje 3 bastidores que acontecem antes da oferta chegar até você. E quando você entender isso, você vai parar de interpretar qualquer atraso como uma reprovação. Não é bem assim, tá? A sacada número um é o seguinte: a última entrevista, ela não encerra o processo. Muita gente imagina que funciona assim: acontece a entrevista, a empresa escolhe, recruta, né, o recrutador ele liga e a proposta ela é enviada, mas na prática muitas vezes não é assim, tá? Então depois da última entrevista, normalmente acontece, uma conversa entre o recrutador e o gestor daquela vaga. Eles vão revisar tudo o que foi observado durante o processo e começam a se fazer perguntas entre eles: quem demonstrou maior aderência, quem apresentou melhores evidências. Lembra que eu sempre falo aqui com vocês: mostrem resultados, mostrem evidências do trabalho de vocês, não apenas nós executamos, nós concluímos, nós evoluímos. Não, traga evidências das tuas atuações. Então eles vão avaliar isso entre eles, tá? Depois dessa entrevista com você. Eles vão se perguntar quais são os pontos fortes de cada candidato. Lembra, você tem que sempre trazer na entrevista pontos fortes teus, né? Eu sou bom em comunicação, eu sou boa em autonomia, né? Lembrando que tudo isso eu sempre falo aqui com vocês, estudem esses pontos fortes através até mesmo das vagas. Elas dizem o que as empresas querem de vocês enquanto candidato, né? As habilidades, o comportamento. Então, depois da entrevista, eles vão avaliar e vão fazer essa pergunta. Uma outra coisa é: existe algum risco na contratação? E é nessa etapa que o recrutador ele deixa de ser apenas alguém que faz e que fez perguntas e passa a ser consultor da contratação. É por isso que quando você escuta o recrutador, ele vai chegar para você e falar: "Vamos alinhar internamente", né, e ele vai aí dizer que faz um contato com você em breve. Então esse alinhamento, ele pode realmente estar acontecendo, muito provável, tá. A sacada número 2 é: a empresa ela não decide apenas se você quer. Existe uma outra pergunta sendo feita nos bastidores, você vai aceitar a proposta? Eles estão se fazendo essa pergunta, né. Parece estranho, mas isso também é avaliado. Durante a entrevista, o recrutador ele tenta entender os seus motivadores. Por que que você quer sair da tua empresa atual? O que que você procura na próxima oportunidade? Qual que é a tua expectativa salarial? Expectativa salarial, eu sempre comento sobre isso. "Ah, mas é uma pergunta muito, eh, não sei a palavra agora, né. Ah, é muito entrão isso, é muito", né, mas não, expectativa salarial também é uma forma de entender se você vai entrar, se a empresa está com essa média salarial que vai atender a tua expectativa, tá. Uma outra pergunta: qual modelo de trabalho faz sentido para você? Então essas respostas ajudam a empresa a medir o risco de investir em uma proposta que talvez seja recusada, né, você pode recusar se eles não avaliarem tudo isso. Então imagina que durante todo o processo você deixou claro que só aceitaria uma vaga 100% remota, mas a posição é uma posição híbrida. Então, antes mesmo de fazer a proposta, a empresa pode discutir se faz sentido continuar. Ou seja, aquilo que você fala durante a entrevista continua sendo analisado mesmo depois que ela termina. E esses bastidores, quase ninguém conhece, tá? E se você inclusive, aproveitando, se você inclusive quer entender como essas conversas realmente acontecem do outro lado da mesa,
já se inscreve nesse canal. Aqui eu ensino pessoas, não apenas a como responder perguntas de entrevista, mas eu ensino exatamente como os recrutadores pensam, quais riscos eles avaliam e por que alguns candidatos avançam enquanto outros ficam pelo caminho. Então, quando você começa a entender os bastidores, você para de jogar no escuro e você começa de fato a conduzir a tua carreira de forma estratégica, tá bem? Agora vamos seguir para a sacada 3, que é o seguinte: o silêncio, ele não significa necessariamente uma reprovação, tá? Esse talvez seja o maior erro dos candidatos. A empresa demora alguns dias para responder e imediatamente surge a conclusão: eu fui reprovado. Pode acontecer? Claro que pode, pode acontecer, mas nem sempre, entende? Às vezes, entenda, o gestor ele ainda precisa aprovar a contratação. Pode existir uma decisão sobre orçamento, existe ali uma comparação entre os finalistas ou até uma aprovação financeira antes da proposta. Inclusive, eu já fiz entrevistas em que o gestor, naquele momento, foi muito claro comigo: Michelina, eu fiz aqui a entrevista contigo, porém, existe ali ainda uma negociação interna, uma aprovação financeira para daí sim seguirmos com a contratação. Então, saí daquela entrevista entendendo que ainda existiria uma aprovação interna e tá tudo bem, tá? Alguns vão te falar, outros não vão te falar, beleza? Então é isso, você não enxerga esses bastidores no fim das contas. Então, por isso, você precisa entender, não transforme silêncio em uma certeza. Se o prazo informado passou, faz um follow-up profissional. Busca essa empresa, busca o recrutador, né? Se comunica com ele. Manda uma mensagem simples como: olá, tudo bem? Gostaria muito de acompanhar o andamento do processo seletivo. Eu continuo interessada na oportunidade e eu fico à disposição caso precisem de alguma informação adicional. Isso demonstra interesse e profissionalismo. Agora, mandar uma mensagem todos os dias ou cobrar uma resposta dificilmente vai acelerar o processo, tá? Então, em vez de ajudar, você pode transmitir a esse recrutador uma ansiedade e prejudicar a imagem que você construiu durante as entrevistas. E, de novo, aqui no meu canal, e na minha mentoria, eu sempre mostro exatamente como tirar essa ansiedade. Como que você tira essa ansiedade? Parar de depender só de um processo seletivo, parar de depender só de uma resposta, entende? Você precisa ter estratégia, ter 2, 3, 4 empresas em processo seletivo, boas empresas, para que você não entre nesse looping aí de ansiedade, tá? Então é isso, é justamente essa visão que faz toda a diferença. E por falar em mentoria, é exatamente isso, inclusive, que eu trabalho aqui na minha mentoria. A maioria das pessoas acredita que processo seletivo é decorar respostas para entrevistas e não é isso. Você precisa entender como o recrutador pensa desde o primeiro contato. Você precisa entender que a gente precisa começar pelo LinkedIn, que hoje é um enorme banco de dados profissional. Muitos recrutadores utilizam o LinkedIn Recruiter, que é a ferramenta que eles utilizam para buscar candidatos. Então, uma ferramenta de recrutamento e seleção que permite encontrar candidatos por palavras-chave, competências, experiências e diversos outros filtros. Se o teu perfil não comunica teu valor, você pode nem aparecer nessas buscas, tá? Então, na mentoria eu ensino como construir o LinkedIn estratégico, como escolher empresas melhores, como abordar esses recrutadores de forma certa e como transformar a entrevista em uma venda, transformar a entrevista em uma venda de verdade, onde você vende ali, de fato, a tua experiência, tá? Então, as turmas ali são até 10 alunos, para que realmente acompanhe individualmente a evolução de cada um ali ao participar. Então, se você quer construir essa estratégia comigo, o link fica aqui na descrição ou em algum ponto aqui do meu YouTube, tá bom? Então é isso, agora que você já sabe que a última entrevista não significa que a proposta será enviada imediatamente. Existem conversas, existem comparações e decisões acontecendo nos bastidores, tá? E quem entende esse processo deixa de sofrer por interpretações erradas e passa a enxergar o recrutamento com outros olhos. Beleza?
Então é isso, se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai aprender de fato a pensar exatamente como um recrutador pensa. Isso vai mudar completamente a forma como você participa de um processo seletivo. Beleza? Então é isso.